Imagine só, um reinado que marcou a história da Inglaterra medieval como nenhum outro. Henrique III não foi apenas um monarca, foi o rei que governou por incríveis 56 anos, de 1216 a 1272, um período tão longo quanto fascinante. E hoje vamos mergulhar em uma época que definiu o destino de uma nação, cheia de reviravoltas, batalhas épicas e figuras que mudaram o curso da história para sempre. Os anos entre 1258 e 1265 são especialmente intrigantes. Foi um tempo de transformações radicais, quando a coroa inglesa balançou como nunca. Alguns diriam que foi uma era revolucionária, outros que foi simplesmente inevitável. Mas uma coisa é certa, esse período nos cativa até hoje, e no centro dele está um homem que não pode ser ignorado, Simão de Montfort. Suas ações dividem opiniões há séculos, e ainda hoje seu legado provoca debates acalorados. Vamos entender por quê. Tudo começou de forma dramática. Em 1216, com apenas 9 anos, Henrique III herdou um reino em chamas. Seu pai, o infame João Sem Terra, havia morrido de repente, deixando para trás um legado de conflitos e uma nobreza revoltada. Os barões, insatisfeitos com o governo tirânico de João, não apenas se rebelaram como chegaram a oferecer a coroa inglesa a Luís, filho do rei da França. Imagine só, um estrangeiro, apoiado por metade do país, incluindo Londres, prestes a tomar o trono. A situação não poderia ser mais crítica. Mas foi aí que a sorte e a estratégia entraram em cena. Henrique, ainda uma criança, tinha algo que seu pai não tinha: aliados poderosos. O mais notável deles? Guilherme Marechal, um lendário cavaleiro, campeão de torneios, militar brilhante e, acima de tudo, leal à coroa. Marechal não era apenas um guerreiro, era uma figura paternal para o jovem rei, um líder experiente que assumiu a regência com mão firme. E havia outro trunfo: o apoio incondicional do Papa. Enquanto João Sem Terra havia se desentendido feio com a Igreja, Henrique herdou uma relação restaurada, com legados papais agindo como seus defensores. O primeiro grande movimento da regência foi genial. Eles reemitiram a Magna Carta, aquele documento revolucionário que João havia sido forçado a assinar em 1215, e depois tentado anular. Dessa vez, porém, com ajustes inteligentes. Não era apenas uma concessão, era uma mensagem clara: o novo reinado será diferente. E funcionou. A nobreza, embora cética, começou a ver Henrique com outros olhos. Mas as palavras não bastavam. Era hora de agir. E foi o que fizeram. Com Marechal à frente, as forças leais à coroa esmagaram os rebeldes e expulsaram Luís da Inglaterra. A Batalha de Lincoln e a vitória naval no Canal da Mancha foram golpes decisivos. Pouco a pouco, os barões que haviam apoiado os franceses mudaram de lado, reconhecendo que o futuro estava com Henrique. Em 1217, a paz foi restaurada e o jovem rei, agora com 10 anos, saía vitorioso de sua primeira grande prova. Era o início de uma era. Henrique III não apenas sobreviveu à crise, ele emergiu mais forte, com um reino unificado e a chance de escrever seu próprio destino. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque esse menino que quase perdeu tudo se tornaria o monarca que governaria a Inglaterra por mais tempo que qualquer outro na Idade Média. Mas isso, meus amigos, é apenas o começo. E então, como um jovem de apenas 10 ou 11 anos, Henrique III se vê diante de um mundo que finalmente o reconhece como homem. 1227 marca o ano em que a coroa deixa de ser um fardo carregado por tutores e passa a repousar sobre seus próprios ombros. É o início do que os historiadores chamariam de governo pessoal de Henrique III, um período que, meu caro leitor, seria tão brilhante quanto controverso. Porque governar não é apenas tomar decisões, é enfrentar a sombra da dúvida, o peso das críticas e a pressão daqueles que sempre acham que poderiam fazer melhor. E aqui está o dilema: um rei que herda um reino unificado, mas também herda as cicatrizes de um passado turbulento. Henrique III não era um guerreiro como seu pai, João Sem Terra, nem um estrategista implacável como seu avô, Henrique II. Ele era algo diferente, um homem que acreditava na pompa, na piedade e, acima de tudo, na lealdade daqueles que o cercavam. Mas como a lealdade pode ser um terreno escorregadio quando se trata de poder. Vamos falar francamente, os primeiros anos de seu governo pessoal não foram um mar de rosas. Henrique sonhava em recuperar as terras perdidas na França, aquelas que seu pai havia deixado escapar como areia entre os dedos. Ele tentou, Deus sabe que tentou. Mas cada campanha terminava em frustração, cada tratado em concessões amargas. E enquanto o rei lutava por um passado que não voltaria, seus barões começavam a murmurar. Por que gastar tanto com guerras perdidas? Perguntavam.
Por que encher os cofres de estrangeiros enquanto os nobres ingleses passam necessidades? Ah, sim, os estrangeiros. Porque Henrique III tinha um fraco por sua família, especialmente por aqueles que chegavam de além-mar, trazendo consigo o perfume da corte francesa e uma sede insaciável por terras e títulos. Seus meio-irmãos, os Lusignan, eram o alvo predileto das queixas. Filhos de sua mãe Isabel de Angoleme e de seu segundo marido, Hugo X de Lusignan, eles desembarcaram na Inglaterra como príncipes despossuídos e em pouco tempo, tornaram-se os homens mais ricos e poderosos do reino. Um deles, Aymer de Valence, tornou-se bispo de Winchester, o bispado mais rico da Inglaterra, antes mesmo de completar 30 anos. Outro, Guilherme de Valence, casou-se com uma herdeira e recebeu o título de conde de Pembroke, como se o reino fosse um banquete e eles, os convidados de honra. E os barões ingleses? Bem, eles não foram convidados para a festa. Para eles os Lusignan não passavam de aliens, um termo que na época não se referia a criaturas de outro planeta, mas a homens que apesar de falarem francês, como boa parte da nobreza inglesa, eram vistos como intrusos, como sanguessugas sugando a riqueza da terra. Eles não são como nós, sussurravam nos salões. Eles não entendem nossas leis, nossos costumes. Eles só querem o que não é deles. E pior ainda, Henrique III parecia não se importar. Para ele família era família, e lealdade se media em laços de sangue, não em séculos de tradição inglesa. Mas não pense que isso era apenas uma questão de ciúme ou xenofobia. Havia algo mais profundo em jogo, o medo de que um rei fraco rodeado de favoritos ambiciosos, pudesse levar o reino à ruína. E como se o destino quisesse provar que esses temores não eram infundados, Henrique III cometeu um erro que selaria seu legado de uma vez por todas. Ele aceitou a coroa da Sicília. Sim, você ouviu direito. Em 1254, o Papa Inocêncio IV, desesperado para expulsar os Hohenstaufen, a dinastia germânica que dominava o sul da Itália, ofereceu o reino da Sicília a Henrique III. Não era apenas uma ilha, era um império, rico, estratégico, cobiçado. E Henrique, sempre sonhador, não resistiu. Ele aceitou mesmo sem ter dinheiro, exército ou apoio dos barões para conquistar e governar aquelas terras distantes. Foi o início do fim. Porque, meu caro, quando um rei promete o que não pode cumprir, quando ele coloca sonhos acima da realidade, as consequências são implacáveis. E em 1258 a conta chegaria. Os barões, liderados por um homem chamado Simão de Montfort, um nobre francês, ironicamente, mas que havia se tornado mais inglês que muitos ingleses, se levantariam não apenas contra os Lusignan, mas contra o próprio Henrique III. A crise estava prestes a explodir. E quando isso acontecesse, o reino jamais seria o mesmo. Eis que surge a solução perfeita, ou pelo menos é o que o rei acreditava. Henrique III, com seu jeito de quem espalha promessas como sementes ao vento, olha ao redor e pergunta: para quem mais eu poderia oferecer esse reino senão para meu próprio irmão? E assim, como um presente envenenado embrulhado em seda, a coroa da Sicília é estendida a Ricardo de Cornualha, o irmão mais novo do rei, homem de reputação sólida, mas não menos ambicioso. Ricardo, meu caro, imagine só. O reino da Sicília, suas terras férteis, seu povo leal, sua posição estratégica no coração do Mediterrâneo. Tudo isso poderia ser seu. O tom é entusiástico, quase eufórico, como se o próprio destino tivesse alinhado as estrelas para esse momento. E Ricardo, após um breve momento de hesitação, porque até os mais prudentes vacilam diante de tamanha tentação, aceita. Afinal, quem recusaria um reino? Mas há um detalhe crucial, um pequeno obstáculo que o rei, em sua empolgação, parece ignorar: o dinheiro. Porque conquistar a Sicília não é como colher flores em um jardim. Exige exércitos, navios, suprimentos, e tudo isso custa e muito. Henrique III, no entanto, não se abala. Os barões entenderão. Eles verão a grandeza dessa empreitada. Afinal, não é todos os dias que um príncipe inglês se torna rei da Sicília. E assim, com a mesma leveza com que assina decretos, ele promete fundos, promete apoio, promete o impossível. Os barões, por sua vez, ouvem essas palavras e sentem o peso da ironia. O mesmo rei que os ignorava agora pede seu ouro para financiar os sonhos de outro. Mas Henrique não para por aí. Se um filho não basta, por que não dois? Seu primogênito, Eduardo, o futuro Eduardo I, o martelo dos escoceses, já está destinado ao trono da Inglaterra. Então, por que não oferecer a Sicília ao segundo filho, Edmund? Edmund, meu menino, que tal um reino para chamar de seu? Mais uma promessa, mais um sonho vendido como certeza. E os barões? Eles observam, cada vez mais céticos, enquanto o rei distribui coroa como se fossem moedas de cobre em um mercado.
E é aqui que a farsa começa a desmoronar. Porque promessas sem lastro são como castelos de areia, bonitos à distância, mas que desabam ao primeiro sopro de vento. Os barões, cansados de serem tratados como cofres ambulantes, começam a murmurar. Até quando? Eles não querem mais apenas ser consultados, eles querem poder. E assim, nas sombras dos salões de Westminster, onde o ar é denso com o cheiro de cera e ambição, uma palavra começa a ganhar força: parlamento. Ah, o parlamento! Que palavra doce e perigosa ao mesmo tempo! Vem do francês parler, falar, discutir. Mas não se engane, não é um simples bate-papo entre amigos. É o lugar onde o rei, pela primeira vez, é obrigado a negociar. Vocês querem dinheiro? Muito bem. Mas em troca nós queremos voz. Os barões não estão mais pedindo, estão exigindo. E Henrique III, acorrentado por suas próprias promessas, não tem escolha a não ser ceder. Pelo menos por enquanto. Mas atenção, isso não é generosidade. É uma transação. Vocês nos dão o que queremos, e nós lhe damos o que você precisa. O rei precisa de ouro para suas guerras, para seus sonhos sicilianos, para sua glória. Os barões querem limites. Querem que o poder não seja mais um brinquedo nas mãos de um homem, mas um contrato, um equilíbrio. E assim, sem perceber, Henrique III está cavando sua própria armadilha. Porque quando você dá um dedo aos barões, eles não hesitam em tomar o braço inteiro. E então chega 1258. O ano em que a paciência se esgota. O ano em que os magnatas, aqueles homens cujos títulos soam como trovões, Gloucester, Norfolk, Leicester, se reúnem e dizem, basta. Não são mais súditos passivos. São uma força. E à frente deles está um homem que, ironicamente, é tão estrangeiro quanto os odiados Lusignan, Simão de Montfort. Ah, Simão! Francês de nascimento, inglês por escolha, e agora o rosto da revolta. Seu sangue carrega a memória das cruzadas. Seu pai, o famoso Simão de Montfort, o velho, que esmagou a heresia albigense com fogo e espada. Ele sabe o que é lutar, sabe o que é vencer. E agora, olha para a corte de Henrique III e vê o mesmo caos, a mesma corrupção, a mesma arrogância que já destruiu reinos antes. Se o rei não governa, então governaremos por ele. E assim, na primavera de 1258, em Westminster, onde as paredes ecoam com séculos de intrigas, os barões se levantam. Não são mais petições tímidas, não são mais súplicas. É um ultimato. Eles redigem um documento, as provisões de Oxford, e nele está escrito, em termos inequívocos, o rei deve governar com o consenso dos barões. O poder não é mais absoluto. Não é mais divino. É negociado. E Henrique III, pela primeira vez em sua vida, sente o gosto amargo da derrota. Porque quando os leões se unem, até o rei deve curvar a cabeça. Enquanto os barões de Westminster escreviam sua história com ferro e tinta, outro fogo ardia no sul da Europa, um fogo que não poupava hereges, não negociava com a dúvida e não conhecia a piedade. Estamos no início do século XIII, e a Igreja não faz perguntas. Ela decreta: hereges? Não são homens com opiniões diferentes. São vermes que corrompem a videira de Deus. E quando a videira está doente não se discute, poda-se com fogo. A Occitânia, terra de trovadores e céus azuis, torna-se o palco de um dos capítulos mais sangrentos da cristandade. Não é uma guerra. É uma limpeza. A cruzada albigense não vem com súplicas, vem com espadas. E à sua frente, um homem que não sorri para a história, ele a esculpe com sangue, Simão de Montfort. Não o jovem que viria a desafiar reis, mas o pai, o açougueiro de Béziers. Quando lhe perguntam como distinguir os hereges cátaros dos fiéis católicos, sua resposta é uma só palavra: matai-os a todos. Deus reconhecerá os seus. 20 anos de chumbo e cinzas. Vilas inteiras reduzidas a escombros fumegantes. Toulouse, a joia rebelde, resistindo como um animal acossado, até que as pedras dos seus próprios muros se voltam contra ela. E então, no auge do cerco, quando a vitória parece certa, o destino, sempre irônico com os cruéis, arremessa uma pedra de funda contra a cabeça de Simão. O martelo de Deus cai, não sobre os hereges, mas sobre seu próprio braço. Morre em 1218, e a lenda nasce. Um santo guerreiro, um mártir da fé. Os mortos, afinal, não contradizem suas próprias estátuas. Mas a história adora repetições trágicas. Porque do sangue de Simão o velho brota Simão o jovem, e este não herdou apenas o nome. Herdou a fúria, a ambição, e algo mais perigoso, a convicção de que estava do lado certo. Quando chega à Inglaterra não é um estrangeiro. É o neto de um conde, o herdeiro de uma causa. Leicester, a cidade que lhe é negada, ele a toma com um gesto. Expulsa os judeus com um édito, como quem vare poeira de um trono. Nenhum hebreu pisará aqui enquanto eu viver.
A tolerância para Simon é um luxo de fracos. A fé verdadeira não se debate, impõe-se. E então o golpe de mestre, casa-se com Leonor, a irmã do rei. Não é um casamento. É um xeque-mate. Henrique III, que já sentirá o peso dos barões, agora tem um cunhado que olha para a coroa como quem mede uma presa. Familiares? Sim. Aliados? Nunca. Porque Simão de Montfort não se curva. Ele dobra os joelhos só para rezar e mesmo assim com uma adaga escondida na manga. Quando os barões voltam a se levantar em Westminster, não é por acaso que é ele quem lidera o coro. Não é um nobres contra o rei. É um homem que aprendeu com o pai que a fé se defende com espada, que o poder se toma, e que os reis são como hereges. Às vezes, precisam ser queimados para que o mundo fique puro. Não há conselho de 24 homens. Há uma lâmina de 24 nomes gravados na história com o peso de uma sentença. Não são guias amáveis, são juízes implacáveis. E quando Simão de Montfort se reúne em Oxford, em junho de 1258, não é para fazer o melhor possível, é para forjar as correntes que amarrarão o leão à vontade dos barões. As provisões de Oxford não são um projeto empolgante. São os artigos de uma rendição disfarçada de reforma. Um código escrito não com tinta, mas com o aço das espadas que pairam sobre a nuca de Henrique III. 15 homens, não maravilhosos mas intransigentes, formarão um conselho permanente, e o rei. Ele assinará o que lhe derem, sorrirá para as câmeras da posteridade e engolirá cada palavra como se fosse veneno sagrado. Porque agora até os selos reais precisam da aprovação deles. Até os writs, aqueles papéis dourados que o rei distribuía como esmolas de poder, passarão pelas mãos do chanceler, um homem escolhido não pela graça divina, mas pela desconfiança dos barões. E o justiciar? Ah, o justiciar. Um título que apodreceu na gaveta por 20 anos, até que Montfort o tira da poeira e o entrega a Hugh Bigod, irmão do conde de Norfolk. Não é uma nomeação. É um aviso. Quer justiça? Dizem os barões, aqui está. Mas não há do rei. A nossa. E para que ninguém duvide, espalham por cada condado 4 cavaleiros, não noites de conversa, mas espadas afiadas, para ouvir as queixas do povo. Porque justiça, para Simon, não é um conceito abstrato. É um machado na porta do castelo do opressor. Matthew Paris, o monge fofoqueiro de St. Albans, pode chamar isso de inovação. Os nobres menores podem murmurar sobre representação. Mas quando Montfort olha para aquele papel assinado, ele vê apenas uma coisa: o mapa de um cerco. O rei está cercado. Seus oficiais vigiados. Seus castelos sob controle. E se alguém ousar chamar isso de comunidade do reino, que saiba, comunidades não precisam de exércitos para se manter unidas. Os barões podem sorrir e falar em termos e condições. Montfort sabe a verdade, isso é uma guerra. E pela primeira vez, o tabuleiro não pertence ao rei. E agora falam dos novos inquéritos, das novas nomeações, como se fossem meros ajustes burocráticos, selados por um juramento de boa conduta, murmurado pelo rei e seu filho. Um juramento que todos os demais foram obrigados a repetir, com os lábios trêmulos e os punhos cerrados. Porque não se trata de um simples prometo ser bom, não. É um sistema. Um mecanismo preciso engatilhado para conter o poder real entre as garras de um juramento, como se 2 mãos se fechassem sobre um punhal, jurando não cravar nas costas do outro. Ainda, eles dizem, todos devemos fazer nossa parte para sustentar a Magna Carta. Como se a carta fosse um altar, e eles, seus sacerdotes. Mas Montfort sabe, a Magna Carta não é um documento, é uma faca na mesa de negociações. E agora pela primeira vez a lâmina está voltada para o trono. Não é à toa que Londres arde em apoio. A cidade não é apenas a maior, a mais rica. É o coração que bombeia sangue para esta rebelião. E os cavaleiros? Aqueles que a história mais tarde chamaria de gentry, a classe que sustenta a terra sem carregar coroas? Eles estão ali firmes porque sabem. Quando um rei é acorrentado por palavras, até o mais humilde lavrador pode sonhar com um pedaço de justiça. Os provisões de Oxford não são apenas para barões. Não. Elas descem, escorrem como tinta por um pergaminho, até manchar as mãos dos que nunca tiveram voz. Os pobres, os humildes, os que quebram as costas para erguer castelos que nunca serão seus, até eles sentem o peso da mudança. Porque uma revolução não se mede pelos que assinam os decretos, mas pelos que pela primeira vez os veem sendo cumpridos. E os resultados? Imediatos. Os Lucyons, aqueles que ainda resistem, que sonham em fugir como ratos de um navio afundando, são caçados. William de Valence, o irmão do rei, não é um homem, é um símbolo. Sua resistência não é teimosia, é o último suspiro de um mundo que está morrendo.
Montfort não o persegue por ódio. Ele o persegue porque a história não tem espaço para meias medidas. Se não vai entregar seus castelos, meu senhor, então não há mais o que discutir. Não é uma ameaça. É um fato. E quando Valence parte para Dover rumo ao continente, não é uma derrota. É o preâmbulo de um novo capítulo. Porque agora há um juramento escrito. E o rei, Henri III, o homem que já foi absoluto, agora envia mensagens doces, como uma criança que pede perdão depois de quebrar o vaso favorito da mãe. O Conselho dos 15 cuidará de tudo. Como se um conselho de homens nobres, sim, mas homens, acima de tudo, pudesse ser reduzido a um comitê de tutores. Como se a autoridade não tivesse mudado de mãos, mas apenas de forma. E então vem 1259. As provisões se multiplicam, se ramificam, se entranham nos tribunais como raízes que quebram pedra. O sistema judicial, aquele labirinto onde o rei antes decidia quem vivia e quem morria, agora tem donos. Donos com nomes, com selos, com o poder de dizer não. A revolução não foi um grito, foi um murmúrio que se tornou lei. Mas revoluções como incêndios têm um problema, elas queimam até mesmo aqueles que as acenderam. E quando o rei começa a recuperar o fôlego, quando as divisões entre os barões se alargam como fendas em um escudo, fica claro, a vitória de 1258 não foi o fim, foi apenas o primeiro hard. Gloucester sorri. Richard de Clare, o ar que dança entre dois mundos, agora vê sua chance. Ele e Montfort, outrora aliados, olham-se como dois lobos medindo a garganta um do outro. Propriedade dizem. Desentendimentos pessoais. Mas Montfort conhece o cheiro da traição. Ele já o sentirá antes, na corte da França, nos salões de seu próprio pai. A ambição não tem bandeira. E enquanto isso, o Conselho dos 15, aquele monstro de muitas cabeças, começa a falhar. As reuniões se esvaem, os registros se perdem, como se alguém estivesse apagando as pegadas de uma conspiração. Porque a contra-revolução não vem com trombetas. Ela vem com um suspiro, com um decreto aqui, uma concessão ali, com o rei sussurrando no ouvido do Papa. Perdoe-me, santidade. Eles me forçaram. E o Papa, é claro, perdoa. Porque reis e papas sempre se perdoam. Mas Montfort não é um homem de perdões. Ele é um homem de espadas. E quando a maré começa a virar, quando os castelos voltam às mãos do rei, quando os juramentos se tornam papel molhado, ele sabe, a próxima batalha não será travada com palavras. Será travada com sangue. Eis que chegam os cantos de vitória, as promessas juradas, os sorrisos estampados nos rostos daqueles que agora se curvam ao rei. Oh, que alegria poder lhe contar sobre os compromissos feitos com a comunidade do reino. Sussurram os arautos como se a tinta dos decretos não secasse ainda quente com o sangue dos que os escreveram. O conselho, aquele mesmo que outrora ousou desafiar a coroa, agora gentilmente solicita que observemos um novo juramento. Que conveniente! Que irônico! Como se a memória dos homens fosse tão curta quanto a paciência de um tirano. Estou tão feliz em dizer que sua consciência, que sempre sabe o que é certo, finalmente se acalmou. Sim, claro. A consciência de um rei é como um rio, flui onde o poder a leva. E o poder está voltando para suas mãos, gota a gota, como veneno em uma taça de vinho. As coisas estão voltando ao que eram. Proclamam, como se o passado fosse um paraíso e não um pântano de traições. Como se os lucinos, de volta após anos de exílio, não trouxessem consigo o cheiro de cinzas e o peso das facas que um dia afundaram em suas costas. A dor e o choque se misturam, sim, como vinho e fel. Porque a história não se repete, ela sangra em ciclos. E então vem 1258. Um ano de mudança, dizem. É um pouco triste ver o poder real recuar, mas é só a ordem natural das coisas. Natural? Não. Nada é natural quando barões se tornam juízes e reis, prisioneiros de seus próprios juramentos. Lembram-se de como era antes. Quando os xerifes não eram escolhidos por conselhos, mas impostos como garras em condados rebeldes. Agora, há 2 xerifes em uma mesma terra, um nomeado pelos barões, outro pelo rei. 2 senhores, 2 leis, 2 espadas sobre a mesma garganta. O rei finalmente decidiu nomear os seus. É claro que decidiu. Um rei não divide o trono, ele o reconquista. E os barões? Alguns ainda resistem. Outros, como ratos deixando o navio afundando, saltam para o lado do rei. Estou tão empolgado em dizer que Roger de Mortimer estará conosco. Ah, Mortimer! Um dos Marcher Lords, aqueles senhores da fronteira, metade soldados, metade lobos. Homens que conquistaram Gales com dentes e aço, que ergueram castelos como túmulos para seus inimigos. Homens como ele não têm lealdade, têm apetite. E agora, esse apetite se volta para a mesa do rei. E então morre Gloucester. Seu herdeiro,
Gilbert, o ruivo, um homem cujo cabelo ardente parece pressagiar o fogo que virá. Ele terá um papel tão importante. Sim, terá. Porque a guerra não é feita só de espadas, mas de herdeiros de alianças, de sangue derramado em nome de uma coroa que ninguém mais sabe quem deve usar. 1263. A guerra não é mais uma sombra, é uma faca na mesa. Os barões ainda se agarram às provisões de Oxford, aquele pedaço de pergaminho que ousou amarrar as mãos do rei. Estamos tão gratos pelos barões que apoiam as provisões. Gratidão é um luxo quando a rainha Eleanor de Provença, aquela serpente de sorriso doce e veneno mais doce ainda, tece suas redes no continente. 4 irmãs, 4 rainhas, 4 peões em um tabuleiro onde só há um vencedor. Uma casada com Henrique III, outra com Luís IX, a santa, o rei que agora se oferece como árbitro. Como se a justiça não fosse apenas outra palavra para a conveniência. E enquanto os homens se matam por pedaços de terra, enquanto Montfort afia sua lâmina e o rei sonha com vingança, a rainha reúne seus exércitos. Não se preocupe, não é na costa. Dizem, como se a traição não viesse sempre disfarçada de salvadora. Como se a guerra não fosse, acima de tudo, uma questão de quem ataca primeiro. E assim, os lados se formam. De um lado, Henrique e seus leais ou o que resta deles. Do outro, Montfort e seus barões, aqueles que ainda acreditam que um rei pode ser julgado. No meio, um reino partido ao meio, um povo que já aprendeu que promessas são moedas falsas, e que a única lei que importa é a do mais forte. E o rei? Ele sorri, porque um rei sempre sorri antes da batalha. Afinal, a coroa não se ganha com juramentos. Ganha-se com sangue. E então, a arbitragem de Luís IX, o santo rei da França, caiu como uma lâmina sobre a mesa de Amiens. Não uma decisão, mas uma sentença. Não um acordo, mas um ultimato. E o que o santo homem decretou? Que as provisões de Oxford, aquelas mesmas que os barões juraram defender com unhas e dentes, não passavam de papel rasgado. Que os castelos arrebatados à coroa deveriam voltar para as mãos do rei. Que a lei, afinal, era o que Henrique III dizia que era. Montfort deve ter rido. Um riso seco, de quem já viu demais para se surpreender. Anuladas? Claro que eram. Devolver os castelos. Como se um homem como Henrique devolvesse o que já segurou. E assim a máscara da diplomacia caiu. Não havia mais espaço para palavras bonitas, para juramentos ou arbitragens. Agora só restava o aço. Os barões se reuniram em Londres, não para discutir, mas para armar. E quando o exército precisa de ouro, quem paga? Quem sempre paga. Os judeus de Londres, 400 deles, descobriram que suas vidas valiam menos que o preço de uma espada. Suas casas saqueadas, seus corpos jogados nas ruas, suas riquezas redistribuídas para financiar a guerra que viria. Isaac, filho de Abraão, morreu pelas mãos de um fanático que achava estar fazendo a obra de Deus. Montfort não se importou. Para ele, era apenas mais um meio para um fim. Afinal, quando se luta contra um rei, não há tempo para escrúpulos. E então a Inglaterra se partiu ao meio. Ao sul, as terras férteis onde os exércitos se preparavam para o abate. Os barões nas alturas de Leves com a vantagem do terreno e a certeza de que Deus, ou pelo menos a justiça, estava do seu lado. Os realistas lá embaixo com um rei envelhecido, um príncipe de 20 anos e a desvantagem de lutar morro acima. Henrique III, rodeado por seus leais, olhava para aquelas fileiras de homens armados e devia se perguntar: como chegamos aqui? Richard de Corval, seu irmão, talvez rezasse. Edward, o futuro leão, só queria provar seu valor. E o sangue? Ah, o sangue viria. Sempre vem. Porque quando 2 exércitos se encontram num campo de batalha, não há meio termos. Não há quase vitórias ou derrotas honrosas. Há apenas o chão encharcado de vermelho, os gritos abafados pelo troar dos cascos, e a certeza de que no fim do dia, um lado vai cair. E em Leves, aquele dia estava prestes a nascer. E agora, meus caros londrinos, permitam-me apresentar-lhes o homem que se ergue do outro lado daquele campo ensanguentado. Não um rei, não um príncipe, mas um conde que carrega nas costas o peso de uma nação cansada. Simon de Montfort. O nome soa como um juramento entre os barões, como uma maldição nos lábios dos lealistas. E não é para menos. Porque este não é um homem que se curva por costume. Este é um homem que quebrou a coluna de um reino com as próprias mãos. Lembram-se da rainha Eleanor? Ah, a querida provençal que tentou fugir como uma ladra pela noite, arrastando seu séquito de damas e baús de ouro rumo ao continente? Pois foi Simon quem a interceptou em Londres, quem a fez voltar com a cauda entre as pernas, enquanto os cidadãos atiravam lama e insultos ao seu barco real. Isso não é justo, gritou o jovem Edward, vermelho de raiva, ao ver a mãe humilhada.
Não, meu príncipe. Não é justo. Mas a justiça, vejam só, tem gostos estranhos, e naquele dia, ela sorriu para os barões. E agora aqui estão eles. Os londrinos. Aqueles mesmos que se amontoaram nas margens do Tâmisa para ver a rainha cair, que riram quando seu barco encalhou nos detritos do rio, que aplaudiram quando Simão, com voz de trovão, declarou: nenhum homem está acima da lei, nem mesmo a coroa. Eles estão ali, no flanco esquerdo do exército baronial, armados com facas de açougueiro e foices de ceifar, prontos para provar que um reino não se governa apenas com sangue azul, mas com suor, com tinta de pergaminho, com a teimosia de quem já viu demais. Edward, ó, Edward! O futuro leão, o orgulho ferido. Ele carrega a afronta como uma armadura invisível, e quando soa o sinal do ataque, é o primeiro a esporar seu cavalo adiante, cortando o ar com sua espada como se pudesse fender o próprio tempo. E por um momento por um breve, glorioso momento, parece que o destino sorri para ele. Os homens caem como trigo sob a foice. Os barões recuam. A vitória está ao alcance de suas mãos, tão próxima que ele quase pode saborear o metal quente do triunfo. Mas então, sempre há um mas, não é? Ele comete o erro que todos os jovens impetuosos cometem, esquece de olhar para trás. Enquanto Edward persegue os fugitivos como um cão de caça embriagado pelo cheiro do sangue, o centro realista desmorona. Richard de Corval, o irmão do rei, o homem que deveria ser a rocha inquebrantável da linha de batalha, encontra-se de repente cercado, empurrado para trás como um jogador de xadrez cujas peças são devoradas uma a uma. E quando os barões avançam, não há misericórdia. Não há trégua. Há apenas o moinho de vento onde Richard se esconde, tremendo, enquanto os vencedores batem a porta com risadas de triunfo. Desçam, meu lorde. Vamos conversar como homens civilizados. Como se a civilização não estivesse ali mesmo, pendurada em farrapos ensanguentados nas sebes do campo. E o rei? O pobre Henrique. O rei que reinava mas não governava, o homem que assinava éditos com a mesma mão que tremia ao segurar as rédeas do poder. Ele é encontrado não no calor da batalha, mas na poeira da derrota, sentado como um fantoche sem fios, enquanto os barões o cercam com sorrisos que são facas disfarçadas. Majestade, disse Simon, inclinando-se apenas o suficiente para que a ironia não seja perdida, creio que é hora de discutirmos os termos de sua cooperação. Cooperação. Que palavra delicada para uma prisão. Porque é isso que Leve se torna, não apenas uma batalha, mas um ponto de virada. Um momento em que a coroa é dobrada, não quebrada, ainda não, mas forçada a joelhos. E enquanto os sinos de Londres repicam a notícia da vitória baronial, enquanto os menestrês cantam nas tabernas que o conde salvou a Inglaterra, uma pergunta paira no ar como o cheiro de pólvora após o tiro. O que vem agora? Simão de Montfort não quer apenas vencer, ele quer refazer o mundo. E isso, meus amigos, é quando as coisas ficam realmente interessantes. Simão de Montfort não é um homem qualquer. É um homem de fé inquebrantável, um guardião dos lugares sagrados da Inglaterra, um defensor incansável da Igreja e um protetor amoroso de seu povo. Ele é o escudo que resiste aos golpes da tirania, a espada que corta as correntes da opressão. E no entanto, olhem só como pintam, o estrangeiro que expulsa, o invasor que usurpa. Mas que ironia deliciosa! Porque se há um homem que não merece ser chamado de traidor, é justamente aquele que o rei, sim, o mesmo rei que hoje se curva a seus pés, um dia escolheu como cunhado. Um homem tão cativante que conquistou o coração da irmã do monarca, tão astuto que acumulou terras e poder não por ambição cega, mas por um propósito maior, garantir que sua família, e por extensão, este reino, nunca mais fosse refém dos caprichos de um trono desgovernado. E agora? Agora o rei é seu prisioneiro. Mas que situação embaraçosa para os que gritam traição, não é? Porque se servir a coroa com lealdade e depois vê-la se afogar em sua própria corrupção é crime, então que Deus nos perdoe a todos. Mas há aqueles, os que realmente entendem, que veem em Simão não um usurpador, mas um visionário. Um homem que luta não por glória, mas por algo muito mais perigoso, uma ideia. E essa ideia, meus caros, é a de que Inglaterra e a Igreja não são servas de um rei, mas parceiras em um pacto sagrado. Um pacto que, quando quebrado, exige não apenas resistência, mas reinvenção. E é aqui que a história se inclina para o extraordinário. Porque este não é apenas o reinado de Simão de Montfort, é o nascimento de algo que ninguém poderá apagar. Olhem para este homem, este estrangeiro que, contra todas as probabilidades, se tornou o arquiteto de um futuro que ainda nem sonhamos. Seu pai, um cruzado que viu homens morrerem por sua fé, lhe ensinou que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na disposição de se sacrificar por ela.
Sua mãe, uma mulher que enfrentou hereges no sul da França, lhe mostrou que a igreja não é um trono de mármore, mas uma trincheira onde se luta pelo povo. E agora aqui está ele, governando a Inglaterra não com um cetro mas com uma caneta. Sim, porque em janeiro de 1265, Simon não apenas convocou um parlamento, ele o recriou. Imaginem a cena, os grandes barões, os bispos em suas vestes bordadas, todos reunidos como de costume. Mas então o algo muda. 2 cavaleiros de cada condado. 2 burgueses de cada cidade. Homens que não nasceram com títulos mas com voz. A gente, os comerciantes, os representantes das comunidades rurais, todos, pela primeira vez, dentro da sala onde se decidem os destinos da nação. Não como súditos mas como partícipes. E assim, sem alarde, sem trombetas, nasce o que um dia chamarão de Câmara dos Comuns. Um lugar onde o poder não emana apenas da espada ou do altar, mas da terra e das mãos daqueles que a trabalham. Não é um acaso. É uma revolução disfarçada de procedimento. E os vitorianos, séculos depois, vão chorar de emoção ao escrever sobre ele, chamando-o de pai do parlamento inglês. Porque Simon não estava apenas governando, ele estava plantando. Cada decreto, cada lei, cada voz que antes era ignorada e agora ecoava naqueles salões era uma semente. E sementes, meus amigos, têm uma propriedade perigosa, elas crescem, mesmo quando você pensa que as arrancou pela raiz. Mas a história adora seus momentos de suspense. Porque justamente quando tudo parece se encaminhar para um novo amanhecer, eis que o destino, sempre dramático, decide jogar seu dado. Edward, o filho do rei, o jovem leão que Simon mantinha sob custódia amigável em Hereford. Sim, amigável. Porque vejam só, não havia correntes. Não havia masmorras úmidas. Edward tinha liberdade para caçar, para montar, para respirar o ar fresco dos campos que um dia seriam seus. Seus carcereiros eram, na verdade, companheiros de armas, homens que o tratavam com o respeito devido a um príncipe, mas também com a cautela devida a um hostil em potencial. Até que num daqueles dias em que o destino parece sussurrar, agora ou nunca, Edward faz sua jogada. As versões divergem, como sempre acontece com as lendas. Alguns dirão que foi com a cumplicidade de seus guardas, homens que afinal, ainda juravam lealdade à coroa. Outros jurarão que foi um plano audacioso, um falcão rápido como o vento entregue por conspiradores e Edward com um sorrisinho de quem já nasceu para vencer, montando o corcel mais veloz dos estábulos enquanto seus anfitriões ainda se perguntavam se deveriam oferecer-lhe mais vinho. Mas a verdade é que não importa como ele escapou. O que importa é que ao galopar rumo à liberdade, Edward levou consigo não apenas sua própria sorte, mas o futuro de um reino. E enquanto as patas de seu cavalo levantavam poeira nos caminhos de Hereford, uma mensagem silenciosa ecoava no ar: a guerra não acabou. Pelo contrário, ela estava prestes a entrar em seu ato final. E enquanto Roger Mortimer, aquele mártir galês de olhares afiados como lâminas, se reclinava em seus aposentos cuidadosamente guardados pela própria Matilda, esposa de Roger Clifford, uma mulher cuja astúcia só perdia para sua lealdade inquebrantável, o jogo já estava em movimento. Que duo perfeito, não é mesmo? Os lordes das marcas, aqueles senhores de terra e sangue frio, começavam a se aglomerar como lobos antes da caçada. E entre eles, um nome brilhava com a intensidade de uma Brasília em noite escura: Gilbert, o ruivo, conde de Gloucester. Ah, meu caro Gilbert! Seu apoio não era apenas bem-vindo, era essencial. Com ele ao lado, as forças realistas ganhavam não só números, mas uma ferocidade que só os homens forjados nas fronteiras galesas poderiam oferecer. E falando em forças, Simon de Montfort, o velho, aquele leão envelhecido mas ainda temível, estava acampado a oeste do rio Severn, suas tropas espalhadas como peças de um tabuleiro que ele mesmo havia disposto. Os realistas, porém, não eram tolos. Quebraram as pontes, ocuparam as passagens. 7 pontos estratégicos ao longo do rio, cada um deles uma faca cravada nas costas dos rebeldes. Ele não atravessará o Severn tão cedo, murmuraríamos, se não soubéssemos que a paciência de Montfort era tão aguçada quanto sua espada. Enquanto isso, seu filho, o jovem Simon, aquele rapaz de sangue quente e decisões impulsivas, avançava em direção ao pai, passo a passo, como se o destino o puxasse por um fio invisível. E então Kenilworth. Kenilworth, aquela fortaleza de pedra e orgulho, onde os de Montfort haviam investido fortuna e sonhos. Um castelo tão imponente que até as sombras pareciam se curvar a seus muros. E foi para lá que o jovem Simon se dirigiu, com suas tropas arrastando consigo a esperança de uma vitória que já cheirava a cinzas. Mas Edward, nosso Edward, não dormia.
Seus batedores, olhos aguçados como falcões, notaram algo crucial. Os homens de Montfort não se refugiaram dentro do castelo. Alguns dormiam no priorado, outros em tendas improvisadas, o frio da noite mordendo seus ossos. Um erro que Edward, com sua mente afiada como uma adaga, não deixaria passar. E assim, sob o manto da escuridão, enquanto o jovem Simon sonhava com glória, Edward chegou. Silencioso como a morte. Rápido como a vingança. O sol mal começava a rasgar o horizonte quando as lâminas realistas encontraram carne rebelada. E que cena gloriosa e trágica foi aquela! Os homens de Montfort, pegos em sono e desordem, mal tiveram tempo de empunhar suas armas antes que o aço realista os ceifasse como trigo maduro. Mas a ironia cruel do destino. Enquanto o jovem Simon, em um gesto de desespero poético, tentava escapar de barco pelo lago que banhava Kenilworth, seu pai, o grande Simon de Montfort, recebia notícias que o fariam tremer. Edward já cruzou o Severn. As palavras devem ter queimado como ácido em sua garganta. O rio, aquele obstáculo que deveria protegê-lo, havia sido vencido. E agora, o exército realista marchava sobre ele como uma tempestade. Evesham, o nome que logo seria sinônimo de sangue e traição. As forças de Montfort, exaustas, mas ainda cheias de uma fé obstinada, posicionaram-se em uma colina fora da cidade. Eles sabiam que estavam superados. Sabiam que a morte os esperava, sorrindo com dentes afiados. Mas eram homens de honra ou de loucura, e não recuariam. E quando as bandeiras realistas surgiram no horizonte, Montfort deve ter sentido o coração gelar. Seriam reforços? Por um instante, a esperança é uma faca que cortou fundo. Até que a verdade se revelou. Aqueles estandartes pertenciam a Gilbert, o ruivo. A Edward. A Mortimer. Deus nos ajude, alguém deve ter sussurrado. Mas Deus, naquele dia, estava ocupado em outro lugar. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi um massacre. Uma carnificina tão brutal que até os cronistas da época, homens acostumados à violência, ficaram sem palavras. Cavaleiros, nobres, homens cujo valor em ransom deveria tê-los salvado, eram abatidos como gado. 40 deles, caíram sob as lâminas realistas antes que alguém pudesse gritar por clemência. E no meio daquele turbilhão de aço e gritos, Simon de Montfort, o homem que ousara desafiar um rei, encontrou seu fim. Dizem que foi Roger Mortimer quem lhe deu o golpe final. Poética justiça, não? O galês que um dia fora seu prisioneiro, agora selava seu destino com um golpe de espada. E assim, sob o sol de agosto, o sonho baronial morreu. Não com um gemido, mas com um rugido abafado pelo peso das armaduras que os esmagavam. Evesham não foi apenas uma vitória, foi um aviso. Um aviso escrito em sangue e ossos quebrados. Quem desafia a coroa, morre como um cão. E Edward, nosso leão dourado, cavalgou entre os corpos ainda quentes, seus olhos frios como o aço de sua espada. Ele não sorriu, não celebrou, apenas soube. Soube que naquele dia, a Inglaterra havia mudado para sempre. E que a partir dali, nenhum homem, nenhum Montfort, ousaria novamente colocar-se entre ele e seu trono. E então, o que restou de Simon de Montfort? Não foi um corpo, foi um aviso. Os pés cortados com precisão cirúrgica, para que nem mesmo na morte ele pudesse fugir. As mãos separadas dos pulsos, para que nunca mais empunhasse uma espada ou assinasse uma carta de desafio. E o resto? O resto foi obra de homens que não conheciam piedade, apenas fúria. Seu sangue ainda quente escorria sobre a terra de Evesham enquanto seus algozes riam, como lobos dividindo a carcaça. A cabeça, enfim, foi enviada a Roger Mortimer como um presente, um troféu ensanguentado para ser exibido com orgulho, como se a traição merecesse uma coroação de horror. E o rei, Henry III, o velho leão domado, vagava entre os corpos como um fantasma. Seu reino havia sido roubado, sua autoridade pisoteada, e agora, ali, entre os restos de seu maior inimigo, ele mal reconhecia a si mesmo. Sou Henry de Winchester, murmurava, como se o nome ainda tivesse peso. Mas quem o ouvia? Quem se importava? A Inglaterra já não era dele. Pertencia a Edward agora, ao filho que aprenderá na carne e no osso de Montfort, que a misericórdia era um luxo para os fracos. E assim, enquanto os corvos festavam, enquanto os últimos gemidos dos feridos se apagavam no crepúsculo, um novo mundo nascia. Não havia mais espaço para sonhadores como Simon, para homens que acreditavam em leis acima do aço. A partir daquele dia a justiça seria escrita com lâmina afiada, e a lealdade seria medida em litros de sangue derramado. Kenilworth resistiu, é verdade. Por um ano, os últimos seguidores de Montfort aguentaram, trancafiados naquela fortaleza como ratos em uma armadilha.
Mas o que são muros contra a fome? O que são promessas contra a sede? Quando a rendição veio, não houve glória, apenas a humilhação de joelhos no chão, enquanto Edward, magnânimo em sua vitória, ditava os termos. Pagarem até o último penny, ordenou sorrindo. Que saibam o custo de trair um Plantageneta. E os milagres? Ah, sim, os milagres. Dizem que no túmulo de Montfort em Evesham, a terra chorou sangue. Que seus restos curavam os doentes, que sua sombra ainda assombrava os salões do poder. Os camponeses sussurravam seu nome como se fosse um santo. Mas os nobres riam, porque santos não ganham guerras. Santos não sentam em tronos. Edward, porém, não riu. Ele aprendeu. Aprendeu que um rei não governa apenas com espadas, governa com leis. Não as leis dos barões, não as leis dos sonhadores, mas suas leis. E assim, quando convocou o parlamento em 1275, não foi por bondade. Foi por estratégia. Venham burgueses. Venham cavaleiros. Sentem-se à minha mesa. Mas a mesa era dele. O jogo dele. E quando os últimos ecos dos gritos de Evesham se apagaram, o que restou não foi um reino dividido, foi um império forjado no fogo da traição. Simão de Montfort morreu como viveu, desafiando. Mas Edward sobreviveu. E a Inglaterra? A Inglaterra sangrou e até que aprendesse a ajoelhar.